Então vamos agora falar sobre as notações de derivada. Então nós já temos a nossa notação que a gente conhece, que é f' de x. Então a gente pode representar essa derivada também por y'. Também a gente pode usar essa notação aqui dy dx, que é a derivada de y em relação a x. Também podemos fazer df, que é a derivada da função em relação a x, df dx. Ainda podemos escrever dx aqui, e no caso, entre parênteses aqui, a gente vai colocar a nossa função f de x. E ainda tem umas outras notações não tão conhecidas, como o d maiúsculo, que é fx, ou ainda dfx em relação a x. Essas três notações aqui são operadores diferenciais, e as mais utilizadas são essas primeiras aqui. Então, por exemplo, nós temos a função f de x, que é igual a x ao cubo menos x, e em videoaula anterior nós vimos que essa derivada, nós resolvemos usando a definição, a derivada dessa função era f' de x, que é igual a 3x² menos 1. Aí a gente pode representar a derivada dessa forma, ou ainda podemos dizer que dy dx é igual a 3x² menos 1, que é uma outra maneira. Ou ainda nós podemos dizer que a derivada em relação a x dessa função x ao cubo menos x, ela vai ser igual a 3x² menos 1. E se por acaso a gente quer calcular essa derivada para um certo ponto, então, por exemplo, para x igual a 1, então nós vamos escrever f' de 1, e aí a gente substitui aqui o x por 1 no f', então vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. Fazendo as contas aqui vai dar 2. Agora nós também podemos utilizar essa notação aqui, então vai ficar dy dx para x aqui valendo 1. Então a gente utiliza ou esse traço vertical, ou então um colchete aqui, justamente para dizer que a derivada aqui é para o ponto x igual a 1. Então aqui vai ficar a mesma conta, 3 vezes 1 ao quadrado menos 1, que vai ser igual a 2. Vamos ver agora as derivadas de ordem superior e as suas notações. Então aqui a derivada de primeira ordem, ou de ordem 1, é a derivada f' de x, ou é apenas f', que é igual a dy dx. Agora vamos ver a derivada de segunda ordem. Então a derivada de segunda ordem a gente vai representar por f duas linhas, pode ser também f duas linhas de x. Isso vai ser igual à derivada em relação a x da derivada, a derivada de uma derivada. Então aqui vai ficar derivada em relação a x da derivada, que no caso é dy dx. E aí nós vamos simplificar isso escrevendo d2y dx2. Então são essas as duas notações que a gente vai utilizar para a derivada de segunda ordem ou de ordem 2. Agora, para a derivada de terceira ordem, a gente vai representar por f três linhas, e aqui no caso vai ser uma derivada da derivada de segunda ordem. Então vai ficar a derivada
a derivada de segunda ordem, que é d2y dx2. Então vai ficar d3y dx3. Então a gente vai utilizar ou essa notação ou essa aqui para uma derivada de terceira ordem ou ordem 3. Então observe que nós utilizamos linha, duas linhas, três linhas aqui para a primeira, segunda e terceira ordem. Agora, a partir da quarta ordem, a gente já não coloca mais essas linhas aqui. Então, por exemplo, uma derivada de ordem 4, a gente vai colocar f, aí aqui o 4 vai ficar entre parênteses, né? Aqui como se fosse um expoente. Então aqui está representando uma derivada de quarta ordem. Nessa notação dy dx, então vai ficar d4y dx4. E assim a gente vai continuar. Derivada de quinta ordem, então vai ser f, aí aqui entre parênteses o 5, derivada de quinta ordem. E aí também ela pode ser escrita d5y dx5. E assim por diante. Vamos ver uma observação aqui, que é a seguinte: a segunda derivada é a taxa de variação da taxa de variação. E aí, no caso, para a segunda derivada, a terceira derivada, nós vamos ter aplicações. Então, uma das que a gente mais conhece é sobre a velocidade e aceleração. Então, vamos considerar aqui x de t como uma função posição. Então, na velocidade, nós vamos ter a velocidade média, que aí no caso da velocidade média a gente representa por Vm, que é o delta x sobre o delta t. Agora, no caso da velocidade instantânea, a gente vai ter uma v de t, e essa v de t ela vai ser igual a um x' de t, que vai ser a derivada da função posição em relação ao tempo, ou ainda a gente pode representar assim, né, dx, que é a derivada da posição em relação ao tempo, dx dt. Agora vamos para a aceleração. Então, a aceleração, nós vamos ter a aceleração média, que a gente representa por a variação da velocidade, que é o ΔV sobre o ΔT. E nós vamos também ter a aceleração instantânea, que vai ser uma A de t, que vai ser justamente a derivada da velocidade em relação ao tempo, vai ser dv dt. Aí a gente já viu que a velocidade ela é a derivada da posição em relação ao tempo. Então aqui nós vamos ter d dt, é a derivada em relação ao tempo dessa derivada aqui, que é a velocidade, dx dt. E aí a gente vai escrever a nossa aceleração dessa forma aqui. Então vai ficar d2 x dt2. Então essas daqui que eu estou destacando são as formas mais utilizadas para denotar a aceleração. A gente utiliza também para aceleração a seguinte notação. Então aqui eu vou colocar a derivada, a aceleração é a derivada da velocidade. Então vai ficar derivada aqui da velocidade, ou ainda eu posso escrever como sendo, substituindo aqui a velocidade por x' de t, nós podemos colocar a derivada da posição em relação ao tempo. Ou simplificando aqui faltou a linha da derivada aqui, ou simplificando isso a gente pode escrever como sendo x duas linhas de t. Então aqui acho que a gente vai utilizar
vão ser essas daqui. A aceleração vai ser x duas linhas de t, ou então a gente pode utilizar essa daqui. A aceleração é v' de t. Nessa videoaula, então, nós vimos as notações para representar as derivadas e também vimos as notações para representar a aceleração instantânea e a velocidade instantânea. Até uma próxima e obrigado.